A paz do Senhor, meu irmão. Estamos aqui hoje, então, a mais um vídeo aqui no Apostolicast. Estamos aqui na Biblioteca da Matriz novamente. Já deve ter ambientado aqui o local. E hoje estamos aqui, então, com a ilustre presença do pastor Luciano Batista, diretamente de São Paulo para o Sul, lá da igreja de Mauá, grande homem de Deus. Eu aqui não, que eu estou na tua frente, pastor, mas tenho muita estima por ti, pela tua família. Agradeço. O Senhor traz segurança quando Obrigado. Fala. Eu gosto muito do Senhor. Talvez para quem não sabe, né, já lhe mencionei, mas esse homem me ajudou muito, mesmo não me conhecendo. Ele tem o canal no YouTube que tem muito conteúdo importante para você que busca assuntos a respeito do reino de Deus, a respeito de igreja, das coisas da Bíblia. Então segue lá, pastor Luciano Batista, olha o conteúdo que tu vai gostar. E já passando para ti, pastor, te apresenta, conta brevemente o testemunho, rapidinho para nós. Amém. Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui com o Eduardo. Eu não vou tentar falar o nome em inglês aí, porque eu sou eu garguejo com essas palavras, mas essa entrevista eu vou chamar assim, mas o Apostolic Cast. E esse aqui. É um prazer estar com vocês. Uma honra muito grande estar sendo aqui, ter nesse momento para poder falar um pouco da palavra de Deus. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou o pastor Luciano Batista, da cidade de Mauá, São Paulo, casado com a Elaine, pai de 4 filhos, sendo 2 biológicos e 2 adotivos. Nasci em um lar bem conturbado, onde destruição familiar é a melhor definição que eu posso te dar. Nossa. Aí você pensa tudo que você quiser pensar, teve de tudo que você possa pensar, desde morte dentro de casa, traição e tudo mais. E não tendo uma religião fixa, nada que se voltasse a Deus de coração, né? Então, tive ali momentos de revolta, tentando matar pessoas que tinham fé, como, por exemplo, abrir a porta do trem em movimento para jogar um pregador. Isso quando era gurizão. Essa parte aí eu tinha mais ou menos uns 15 anos, né? Nossa. Tinha mais ou menos uns 15 anos quando eu fiz isso. E já meio que perturbei a vida de muitos. Se eu for contar o testemunho em detalhes, de eu invadir a igreja só para gritar palavras obscenas e sair correndo, quebrar vidros, janelas da igreja só para atrapalhar o culto. É sério? Te olhando assim é difícil, é mesmo. Já derrubamos sabe aquele megafone que coloca em cima, que antes era aqueles, que lá nós falamos que é vendedor de peixe? Coloca aqueles alto-falantes grandão, derrubamos com pedras e tudo. Mas a conversão foi um milagre completo. Então. Foi um milagre. Na verdade, quem começou a ir para a igreja da minha família, tanto é que eu faço questão de falar que o meu nome é Luciano Batista, ou pastor Luciano Batista, o meu sobrenome mesmo é Silva, Luciano Batista Pereira da Silva. Mas por que eu faço questão do Batista? Porque tinha uma biqueira de droga, né? Não sei se pode falar essa palavra, mas uma biqueira de droga onde meu irmão era o chefe. E ali era assalto a banco e vários tipos de crimes que eles cometiam. E era conhecido em Mauá como a biqueira dos Batista. Então, quando eu me converti, fiz questão de levar o nome Batista para reverter a história, e quase toda a minha família, meus irmãos, no caso, quase todos se converteram. Alguns não estão mais na igreja e são vários motivos, mas quem começou a ir para a igreja foi minha irmã, que era deficiente, era cadeirante desde nascença, e através dela eu me converti ao Senhor já numa igreja unicista, que batiza em nome de Jesus, mas nos meus 6 meses de igreja eu tinha o apelido de o irmão do caderninho. E eu já debatia com pastores, com missionários, com várias religiões. Eu defendia já a unicidade de Deus com 3 meses de convertido, 6 meses de convertido, melhor. E também eu congreguei nesse ministério conhecido até 2005, 2006, por questão de amar a doutrina da palavra de Deus e não abrir mão dela. Eu gosto de falar que eu fui convidado a me retirar do outro ministério, né, por causa de consagração de pastora, por causa de doutrinas que eles estão abrindo mão de santidade. E então, em 2006, dia 4 de abril, me tornei membro da Igreja Apostólica do Brasil. Conheci a Igreja Apostólica desde o ano 2000, mas só me tornei membro em 2006. No mesmo ano, 2006, que eu já era ministro nessa outra igreja. Então, em 2006, dia 28 de agosto, eu fui separado da pastora aspirante na Igreja Apostólica do Brasil. Hoje vamos falar sobre princípios da unicidade de Deus.
Não será um estudo, né, extensivo com versículos e provas históricas e tal. Não, será mais uma conversa, talvez um pouco de testemunho, um pouco de como a gente pensa, que eu te garanto muita coisa que você está assistindo, você concorda também. Pastor, quando te perguntam princípio da unicidade, o que te vem na cabeça? Quando me perguntam sobre o princípio da unicidade, eu gosto, na verdade, de começar a explicar sobre o próprio título, unicista, unicidade. Então, o princípio da unicidade, quando me perguntam, Abraão vem à minha cabeça. O pai da fé monoteísta, né? O pai da fé do único Deus. Então, isso vem à minha cabeça. Te liga diretamente com aquela história. Eu pergunto sobre o princípio da unicidade porque eu percebo que no Brasil existe uma cultura católica pelo fato da colonização portuguesa, onde os jesuítas e os padres vieram, eles implantaram o catecismo e a doutrina, né, da Trindade, que vem com a católica junto, e isso enraizou no Brasil. Era eles que chegaram primeiro, eles fizeram o deles, e a unicidade veio muito tempo depois, né? E eu percebo que existem barreiras no Brasil que em outros países não existem. E eu lembro parte do meu testemunho, né? Eu me converti numa igreja trinitária e para mim, antes mesmo de eu entrar na igreja trinitária, de eu ser católico, entrar numa igreja trinitária, na minha cabeça, pastor, quando eu entrasse no céu, eu ia abraçar ele. O Deus, o meu Salvador. Depois que eu comecei a estudar sobre a divindade e a teontologia, que eu comecei a entender que os estudos, né, dividem pessoas, dividem a divindade, os entes da divindade e tal, mas eu sempre imaginei, pastor, que eu ia abraçar ele. E eu acredito que tem muita gente que vai nos ouvir e que também pensa, quando eu chegar no céu, eu vou abraçar ele. Sim. Mas pela cultura trinitária não vai abraçar ele. Vai abraçar eles? Eles. E eu me lembro que quando eu comecei a vir na Igreja Apostólica do Brasil e sentir o poder de Deus e tal, eu não concordava com a unicidade, mas quando os irmãos me explicavam, era algo que já tinha dentro de mim. Mas o título unicidade, o movimento diferente, é como tipo assim, é como se eu fosse abrir mão de tudo aquilo que eu vi com Deus, enterrar tudo aquele meu passado que eu vi com Deus na outra igreja, e eu teria que começar tudo de novo. Então eu dizia dentro para mim, eu não posso abandonar o que eu vi com Deus. E eu percebo que a igreja apostólica, pastor, por ela ser unicista, quando uma pessoa vem de outra igreja convidada a congregar aqui por ser trinitária ou dualista, essas coisas, ela pensa que ela vai ter que abandonar o passado que ela viveu com Deus, que eu creio que tem experiências com Deus lá fora, e ela vai ter que começar do zero. Então ela não nega Deus, porque ela diz, não, eu me converti de verdade. O senhor já viu isso acontecer? Sim. O que o senhor teria a dizer com esse embate que tem dentro das pessoas? Na verdade, eu sei que nós não podemos se estender muito, mas um exemplo que eu te dou é que quando eu me converti, resumi muito a história, eu me tornei um unicista doente. Doente ao ponto de entrar em igrejas trinitárias no meio do culto e desafiar o pastor, né? E pregar, parar as pessoas que estavam indo para a igreja no meio da rua e desafiar, fazer perguntas. Mas era por uma boa intenção, né? Sim, a intenção era boa, mas a forma era errada. E para Deus me preparar para isso, Deus me levou para uma cidade de Santos, que até onde eu conheço hoje, ainda é uma cidade que não tem igreja unicista. Eu morei lá por 9 anos, aliás, em Santos por 6 anos, deixei lá batizado 17 almas no nome de Jesus. Então, por não ter uma igreja unicista lá, não ter onde levar essas pessoas, isso me fez respeitar a religiosidade da pessoa, respeitar a experiência que a pessoa tinha com aquilo que ela tinha como sagrado, né? Com aquilo que ela tinha como puro. Então, muitas das vezes, através daquilo que nós temos por sagrado, nós se aproximamos do verdadeiro Deus, mesmo não o conhecendo. Deus abre o entendimento das pessoas, como foi o seu caso, de algo que já estava dentro de si. E sim, as coisas que mais causam confusão é que eles pensam que tem que ser batizado de novo. Eu vou ser batizado de novo? Eu vou abandonar a fé dos meus pais e assim. Então tudo isso tem que ser bem explicado. Porque na verdade, o movimento, vou chamar o movimento unicista, deixa eu só explicar essa palavra para desmistificar logo. A palavra unicista, ela vem da palavra unicidade, que na verdade o correto era ser unicismo.
Mas o unicismo envolve vou chamar de seita religiosa, reverendo mundo. A unicidade significa qualidade de único. E essa unicidade é usada pela medicina. Um único vírus causa várias enfermidades. Um único remédio sara várias enfermidades. Então, foi qualidade de único. Nós usamos essa palavra unicista ou unicidade para classificar a nossa fé. Virou título. Virou um título. Mas, no decorrer da história, a fé unicista já teve vários nomes, como monarquia modalística, como, de forma muito errada, patripassionismo. Por que eu digo de forma errada? Porque o patripassionismo prega que o Deus Pai morreu na cruz. E nós pregamos que a humanidade de Cristo morreu na cruz, e não ele como Deus, mas quem morreu foi a sua humanidade. Então, quando as pessoas pararem para entender o que de fato é a unicidade, elas vão perceber de que a igreja unicista é a igreja de Atos dos Apóstolos e a igreja das cartas, chamado cartas universais, cartas gerais da Bíblia. No decorrer da história tivemos, por exemplo, Inácio de Antioquia, que foi um dos principais vilão da história da igreja no primeiro século. E é o que ficou os registros. Ficou o registro dele, Então, olha bem, ele era um dos principais vilões, ele tentava tirar toda essa fé monoteísta, porque por mais que tu goste ou não dos judeus, que não é o tema, se você vai gostar ou não dos judeus, Jesus diz que a salvação vem deles. O princípio da nossa fé vem deles. Então, os judeus negaram a fé e eles não merecem ser salvos. Tá, meu pai morreu numa trindade, negando a oportunidade de ter o batismo em nome de Jesus. Meu primo Oswaldo morreu com uma enfermidade relacionada à bebida alcoólica, negando ser batizado em nome de Jesus. Que diferença teria o meu primo Oswaldo e meu pai Leôncio de um judeu que nega o nome de Jesus? Então o que a pessoa tem que entender é que essa pregação é universal. Se nega o batismo em nome de Jesus, seja ele judeu, seja ele grego, seja ele americano, seja ele... Ou o sentimento que a pessoa mesmo tem. Sim, ele está negando, não importa a sua nacionalidade, a sua etnia. Então, o que nós temos que aprender da unicidade é o que eu volto, no começo da nossa conversa, o princípio. E qual é o princípio? Por exemplo, essa parte eu gosto de chamar minha esposa para me ajudar, porque eu sempre confundo Sócrates e Platão, Quem veio primeiro, aí ela fica me corrigindo. É Sócrates, é Platão de quem eu tô falando. Mas temos aquele que morreu tomando o veneno, acho que você já vai saber quem é, que eu confundo entre os dois. Eu não sei. Vamos falar que foi Sócrates, se eu errar é Platão, mas acredito que foi Sócrates, que ele morreu envenenado. O que ele estava pregando, uma das coisas que ele pregava, um filósofo grego, ele pregava que é estupidez acreditar em mais de um Deus. Porque quando você acredita em mais de um Deus, você nega o outro, você anula o outro. Sim. Porque Deus é poder, Deus é essência. Não tem como nós colocar Deus como pessoa. Então o princípio da unicidade de Deus nos leva a crer que o Deus que fez o homem formando com a sua própria mão, esse Deus que deu várias chances de rendição para o homem, ele não mandou outra pessoa morrer por ele, mas ele se fez homem como nós. Ele assumiu a forma humana para que nós pudéssemos conhecer Deus através da face de Jesus Cristo. Ele não terceiriza nada. Não terceiriza nada. Pastor, se tu puder, deixa teus contatos no vídeo. Sim. Através do YouTube, que eu bastante uso, é o canal Pastor Luciano Batista. Procurar por Pastor Luciano Batista, você acha. O WhatsApp é pelo DDD 11, o número é 971901285. 11 971901285. Eu ainda apanho um pouco do Instagram, estou tentando aprender a usar, já pensei em desistir, mas você procura o Pastor Luciano Batista, o Pastor Luciano B, que é assim que está lá, você consegue, mas Pastor Luciano Batista você me acha também, tá bom? Mas eu ainda estou apanhando, estou tentando decidir se eu vou ou não usar. O WhatsApp e YouTube são as redes sociais que eu mais uso, ou se você não usa o WhatsApp, mas conversa por e-mail, IAB, que é I de Igreja Apostólica, A de I de Igreja, A de Apostólica e B de Brasil, IAB Mauá, @gmail.com, IAB Mauá, @gmail.com. Tu ouviu aí o assunto, testemunho de um homem de Deus, espero que tenha marcado a tua vida. Meus contatos estão aí, qualquer coisa escreve nos comentários. E fique na paz, pensando em tudo que tu ouviu hoje,
que é só o começo de um longo assunto sobre a pessoa de Deus que salvou a nossa vida. Fique na paz, Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Luciano. Eu que agradeço, de coração. Obrigado, pastor.